Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Retomamos aqui nossos vídeos rapidinhos com mais um pouquinho de conteúdo aí de geografia, tá? Dando início ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá certo, pessoal? Segundo bimestre a partir desse vídeo, dessa postagem. Então fiquem atentos aí. Tá difícil, eu sei, esse momento à distância, né? Fica complicado pra caramba pra vocês estudarem assim, é chato mais do que até na escola. E é só assim para a gente dar valor para a escola também, né, pessoal? Mas os colegas aí que não estiverem participando, dê um toque neles, gente. Fala para eles participarem pelo menos um pouquinho, chame os amigos, fala para eles passarem lá pelo blog, fazerem umas atividades, tentarem postar de volta para a gente, né? Tentarem dar o retorno para a gente conseguir fechar esse segundo bimestre também, tá bom? Para não ficar muito aluno sem nota aí. Então, dá um toque no colega, ó, vai lá, faz um pouquinho pelo menos, para não ficar sem nota no segundo bimestre. Tá bom, pessoal? Então, nosso tema desse segundo bimestre é sensoriamento remoto, tá? Turminha aí do primeiro A, primeiro B, todo mundo, aqueles que estão participativos, vamos lá. Sensoriamento remoto, gente. O que significa isso? Significa obter informação à distância, tá certo? Sensoriamento é você captar dados, captar informações via um sensor, tá bom? Então, sensoriamento. E remoto, à distância, né? Controle remoto, controle à distância. Então, sensoriamento remoto é você obter informação à distância usando algum tipo de sensor tecnológico, tá certo? Então, isso é sensoriamento remoto. Aí, pessoal, existem dois tipos de sensoriamento remoto. Um sensoriamento chamado de orbital e o outro chamado de suborbital. O sensoriamento orbital, como o próprio nome já indica, é um sensoriamento via satélite, né, pessoal? Os satélites eles ficam orbitando o planeta Terra e através dos sensores desses satélites eles captam variadas informações do que ocorre no planeta Terra, né? Do que ocorre na superfície do planeta, do que ocorre na atmosfera terrestre, com diferentes sensores, né? Sensores muitas vezes de infravermelho, ultravioleta, mas o basicão mesmo são sensores que captam a imagem, né, da superfície do planeta e do nosso planeta como um todo. Então, é o sensoramento via satélites. Aí é o sensoramento orbital. Aí nós temos também o sensoramento suborbital. Como o nome também indica, é um sensoramento que fica abaixo da órbita terrestre, né? E esses são tipos de sensoriamento mais antigos, né? Quando ainda não existiam satélites. Então, sensoriamento feito, por exemplo, através de aviões, de aeronaves, quando eles sobrevoavam regiões e tiravam fotografias aéreas. Então, fotografia aérea é um tipo de sensoriamento suborbital. Nós temos também radares, né? Radares que conseguem captar informação à distância, produzir algum tipo de informação interagindo com objetos à distância por meio da radiação eletromagnética, né? Então, radar, né, que capta uma aeronave vindo, por exemplo, os radares são também um tipo de sensoriamento suborbital. Tá certo, pessoal? Então, acho que deu para entender um pouco a diferença, né? São os dois tipos de sensoriamento remoto que existem: orbital e suborbital. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das utilidades do sensoriamento remoto. Para que serve sensoriamento remoto? Pessoal, serve para uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. Eu vou dar só alguns exemplos aqui, tá bom? Por exemplo, no campo da geografia, produzir mapas. Né? Através das imagens de satélite, é claro, nós conseguimos produzir mapas. Então, é uma utilidade do sensoriamento, produzir mapas. Outra utilidade dos satélites e das imagens de satélite, que é, por exemplo, localizar inimigos em situação de guerra, né? É uma utilidade ruim, mas é uma utilidade dos satélites e do sensoriamento remoto. É a utilização dos satélites para o GPS, né? Vocês sabem o que é o GPS, que nos orienta aí para chegarmos onde a gente quer, né? O GPS que hoje é utilizado em muitas atividades, como agricultura de precisão, como nas obras aí de engenharia e construção civil. Então, o GPS é utilizado não só pela gente nos carros, mas em muitas coisas hoje em dia o GPS é utilizado. E o GPS é um tipo de sensoriamento remoto. O que mais? O sensoriamento remoto é utilizado para fazer previsão do tempo, pessoal.
né? Todas aquelas imagens que a gente vê na TV de previsão do tempo são imagens de satélite que eles usam para fazer. Tem outros dados também meteorológicos, né? Mas eles também usam imagens de satélite para fazer previsão do tempo. Então, sensoriamento remoto serve também para fazer previsão do tempo. Serve para monitorar queimadas, serve para monitorar desmatamentos, serve para monitorar crescimentos urbanos, tá certo, pessoal? Então esses foram só alguns exemplos de utilidades do sensoriamento. Aí, pessoal, existem dois tipos de satélites que são indicados para cada uma dessas utilidades que a gente pretende dar para eles, que é o seguinte, é um satélite também chamado de orbital e outro satélite chamado de geoestacionário. Então, existem dois tipos de satélites, satélite orbital e satélite geoestacionário. Aí é o seguinte, o satélite orbital, ele dá várias voltas na Terra no decorrer de um dia. Então a velocidade dele orbital é muito maior que a velocidade de rotação da Terra. O satélite orbital, ele dá várias voltas na Terra no decorrer de um dia. Esse é o satélite orbital. Já o satélite geoestacionário, ele tem velocidade orbital coincidente com a velocidade de rotação da Terra. Então, o que significa isso? Que ele vai ficar sempre sobre uma mesma região do planeta, porque eu repito, a velocidade de órbita desse satélite é igual à velocidade de rotação da Terra. Entendeu? Então esse satélite ele vai ficar sempre sobre uma mesma região do planeta. E por isso que esse satélite se chama geoestacionário, porque é como se ele ficasse estacionado sobre uma mesma região. Tá ok, pessoal? Então são os dois tipos de satélite que existem: satélite orbital e geoestacionário. Aí, pessoal, dependendo da utilidade que quer se dar para ele, cada um dos dois é o que vai ser mais indicado de usar. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, se a gente quiser fazer previsão do tempo, que é algo que tem que ser feito ali o tempo todo, porque de uma hora para outra o tempo muda, né? Então o monitoramento de previsão do tempo acontece o tempo todo. Então é necessário que tenha assim, um satélite o tempo todo ali coletando dados. Aí qual satélite que vai ser mais indicado nesse caso? O orbital ou o geoestacionário? É o geoestacionário, né, pessoal? Porque, como eu disse, o satélite geoestacionário, ele vai ficar sempre sobre uma mesma região. Então, esse satélite vai ser mais indicado para fazer a previsão do tempo, porque a previsão do tempo precisa se coletar dados o tempo todo. Então, precisa-se de um satélite que esteja ali o tempo todo. E o mesmo vale, pessoal, para desmatamento, para queimadas. Então, são fenômenos muito ligeiros, muito instantâneos, que é necessário estar coletando dados o tempo todo. Para esse tipo de evento, eventos velozes, eventos instantâneos, indica-se sempre o uso do satélite geoestacionário. Agora, se eu quiser, por exemplo, mapear a Terra toda, qual satélite que vai ser o mais indicado? É o satélite orbital, porque é o que gira a Terra toda no decorrer de um dia, ele dá várias voltas na Terra. Não é verdade? Se eu quiser monitorar eventos mais amplos no planeta todo, qual satélite vai ser indicado? O satélite orbital, que capta, né, imagens mais amplas de toda a superfície do planeta. Tá certo, pessoal? Então acho que deu para compreender, né? Para entender a diferença entre os dois satélites e as utilidades e a indicação desses satélites de acordo com a utilidade que quer se dar para eles. Não é verdade? Agora, pessoal, agora eu vou falar para vocês da democratização do sensoriamento remoto que ocorreu nas últimas décadas. O que é isso? Antigamente, pessoal, antes de internet, né, e programas que nós conhecemos como o Google Maps, por exemplo, nós, cidadãos comuns, não tínhamos acesso às imagens de satélite, né? E o que aconteceu? Com o advento da internet, com o advento do GPS, com o advento de programas como o Google Maps, então, por meio dos nossos celulares, smartphones, hoje nós, cidadãos comuns, nós temos acesso abundante a imagens de satélite. Não é verdade? Coisa que antigamente não acontecia. Então, isso foi a democratização do sensoriamento remoto. O acesso abundante a nós, cidadãos comuns, às imagens de satélite. Tá bom, pessoal? Isso foi a democratização do sensoriamento remoto.
simples, né, pessoal? Através da internet, Google Maps, essas coisas. E para a gente fechar, rapidinho, né, pessoal, mais um vídeo, só para falar de algumas siglas, né, que são siglas comuns quando se fala de sensoriamento remoto, que envolvem programas, sistemas de informação ou instituições, como no caso do Brasil, por exemplo. Quando se fala de sensoriamento remoto no Brasil, a referência sempre vai ser o INPE, né, o CPTEC-INPE, que é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, né? E o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas eles estão interligados, né? O CPTEC e INPE, eles estão interligados. E nós temos também o INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Instituto Nacional de Meteorologia. Então, o CPTEC e INPE e o INEMET são instituições brasileiras, né? Que são referência de sensoriamento remoto aqui no Brasil. Tá certo? Aí, pessoal, em termos internacionais, um programa muito famoso é o Landsat, né? Que é o programa americano, né? Que envolve lançamentos de satélites e muita coisa, até em relação às tecnologias no espaço e sensoriamento remoto. Então, o Landsat, que é um programa americano também muito conhecido. E por último, o tal da SIG, tá, pessoal? É SIG. SIG, que significa Sistema de Informação Geográfica. Tá bom? Eles chamam as SIGs, os SIGs, mas é SIG, Sistema de Informações Geográficas, que é um sistema onde eles têm lá várias técnicas de captação de dados sobre o nosso planeta. Todos via satélite, tá, pessoal? Mas eles têm, como eu já havia citado anteriormente, sensores de ultravioleta, de infravermelho e que captam imagens comuns também. Então, mas eles têm várias técnicas, né, vários sensores que captam aí diferentes dados, aliás, captam de diferentes formas dados sobre o nosso planeta. Tá bom, pessoal? Então, é uma referência aí também do sensoriamento remoto, Sistema de Informações Geográficas, o SIG. Tá bom, pessoal? Então, rapidinho mais esse vídeo para a gente fechar a conta e passar a régua.